E aí, folks? Todo mundo tranquilo? Espero que sim. Hoje, especificamente, quero estar trazendo uma aula para vocês, tá? Falando tudo que eu sei sobre gaps. Então, vai ser uma aula no qual nós vamos abordar praticamente tudo, né, sobre gaps. Obviamente, tudo que está dentro das minhas capacidades, todos os conhecimentos que eu tenho sobre gaps serão abordados aqui hoje. Acredito eu que essa aula vai ser dividida em partes, porque não sei se vai ficar muito longo. Eu, eu sempre gosto de fazer ao vivo, né? A coisa assim, sem muitas edições. Não gosto de fazer edições, então acredito que possa levar um pouco de tempo para eu estar explicando a parte básica, porque posteriormente eu também quero trazer a parte avançada, certo? Então, tudo sobre Fair Value Gaps, ou seja, BIS, SIB, Liquidity Voids, Volume Imbalance, New Week Opening Gaps, New Day Opening Gaps, Opening Range Gaps, primeiro Fair Value Gap, além também do conteúdo avançado, que são os Balanced Price Ranges, especificamente falando sobre o Venom, né, que está contido dentro desse conceito. A entrega algorítmica de continuidade, vocês vão entender como um Fair Value Gap deve ser respeitado na teoria de continuidade de entrega, né, Algorithmic Continuing Delivery, o Gauntlet, o Suspension Block e quais são os seus Fair Value Gaps de alta probabilidade. Pessoal, como vocês estão vendo aqui ancorado, todos os créditos dessa aula, tudo que eu falo é sempre para o Michael J. Huddleston, criador dos conceitos, certo? The Inner Circle Trader. Ele foi dele que eu aprendi tudo. Vocês vão ver que podem ter certas explicações aqui que eu faça que fique confuso ou que vá contra certas explicações que vocês procuraram ou viram por aí pela internet. Isto é porque a maioria dos conteúdos, né, que estão disponíveis aí para vocês na internet sobre os ICT concepts, eles são deturpados, certo? A maioria, grande maioria. Acredito eu, não é querendo me demonstrar melhor do que ninguém. Claro, eu sou uma pessoa normal como qualquer uma outra que se esforçou pra caramba para estudar esses conceitos diretamente da fonte. Graças a Deus eu tenho proficiência em inglês, consigo falar, ler tranquilamente, escutar, e isso me fez capaz de estudar diretamente da fonte, que é o próprio ICT. Então, tudo que eu vou estar passando aqui, certo? Eu vou estar passando da maneira mais fiel possível ao que ele me passou, ao que ele passou e eu aprendi, certo? Então, acredito eu que seja de bastante proveito e óbvio, sempre dentro dos meus limites. Eu não sei de tudo, tenho uma boa capacidade de conhecimento, né? Tenho um bom conhecimento sobre os conceitos, porque estudo ele há 3 anos, mais ou menos. Então, tenho um certo nível de conhecimento, mas, como eu falei, tudo que eu vou passar está dentro das minhas capacidades, dentro dos meus limites, até onde eu cheguei sobre isso daqui, sobre gaps, certo? Gaps, pessoal, é apenas um dos conceitos que o ICT ele entrega. É apenas um dos conceitos, é apenas um dos PD Arrays, certo? E esse PD Array, ele o gap em si não é o PD Array, né? Existem vários PD Arrays que são caracterizados como gaps. Vocês vão ver que todos esses nomes aqui, ó, eles são PD Arrays específicos, só que estão contidos dentro da denominação da caracterização gaps, imbalances, tá? Gaps ou imbalances. Beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, é muito
interessante a gente sempre buscar saber o básico, né? O que de fato é um gap? Que diabo é um fair value gap, certo? Então aqui eu trouxe tudo bonitinho, tentei deixar da maneira mais explicadinha aqui possível. Não gosto de fazer PowerPoint, gosto sempre de explicar aqui na minha melhor ferramenta de tudo, que é o próprio TradingView. Arranjei uma forma aqui de trazer tudo de maneira bem organizada e eu realmente espero que seja proveitoso, certo? Bom, pessoal, vamos falar especificamente sobre os BICs, certo? O que é um Fair Value Gap? O que é, de fato, esse PD Array que o Michael tanto fala e o que está aí na internet tão bem difundido, certo? Eu trouxe ao máximo aqui a tradução mais próxima do que foi explicado por ele, que o Fair Value Gap, ou FVG, é um range na entrega de preço, certo? Onde apenas um lado da liquidez de mercado é oferecida. Vamos por partes. Apenas um lado da liquidez de mercado é oferecida, certo? Primeiro, um range de preço, um range na entrega de preço. A gente sabe que o preço é entregue, certo? O preço é entregue ao longo do tempo. Todas essas velas que vocês estão vendo aqui é a entrega de preço sendo feita a partir de uma IA, uma inteligência artificial, ou melhor dizendo, um algoritmo, que imprime, oferece essas velas ao longo do tempo, certo? Então, o que é um range? Um range nada mais é do que uma faixa de preço. Então, vocês estão vendo aqui esse eixo vertical, que é o eixo Y, né? Ele está dividido em preços. E quando a gente obtém um preço e outro preço, entre esses preços a gente tem um range, certo? Então isso determina um range. Maravilha. Então um range na entrega de preço, beleza? Esses daqui vocês entenderam, onde apenas um dos lados da liquidez de mercado é oferecida. Para a gente entender o que é isso, o que essa porção dessa sentença aqui está explicando, temos que entender quais são, né, quais são os lados da liquidez de mercado. São duas, é muito simples. Nós temos entrega de alta e entrega de baixa, certo? Não temos outro tipo de entrega do preço, pessoal. A gente só entrega o preço para cima e nós entregamos o preço para baixo. Eu falo o algoritmo, né? Então não tem outro tipo de entrega. Ou o preço sobe ou o preço desce. Isso está sendo entregue ao longo do tempo. Ah, Gabriel, mas tem consolidação. Não, isso daí já é outra coisa. Já o preço sendo entregue para cima e para baixo durante bastante tempo entre um range. Mas o preço simplesmente só pode ser entregue de duas formas, para cima ou para baixo, certo? Então quando a gente fala apenas um lado da liquidez de mercado é ou para cima ou para baixo, ou liquidez de entrega bullish ou liquidez de entrega bearish, certo? Nesse caso nós estamos estudando especificamente o BIC. Eu quis trazer inicialmente aqui o BIC, certo? Eu vou ainda explicar exatamente o que significa essa sigla, mas é interessante que eu leia isso aqui primeiro, certo? Apenas um lado da liquidez de mercado é oferecida e tipicamente confirmado com um liquidity void nos tempos gráficos menores, no mesmo range de preço. É interessante que antes de eu explicar com profundidade o que é o Fair Value Gap, vocês entenderem o que é o Liquidity Void. É muito simples, eu só estou tentando ser o mais profundo possível e tentando manter a ordem de explicação que o Michael fez no canal dele, certo? Ele explica primeiro o que é o Liquidity Void, para vocês entenderem como funciona, né, a criação do Fair Value Gap nos tempos gráficos maiores. Bom, o Liquidity Void, pessoal, nada mais é, tá, do que um range na entrega de preço, onde um lado da liquidez de mercado é evidenciada com movimentos longos em uma direção ou em velas ou várias velas, né? Então, antes da gente falar especificamente do gap em si,
tá? É interessante eu mencionar como observar um liquidity void, porque a explicação do gap é necessário entender o que é um liquidity void, certo? Porque vamos supor, a gente está observando esse movimento, essas velas aqui nos tempos gráficos diários, né? Vamos dizer que a gente está olhando no 1D, certo? E quando a gente desce para o tempo gráfico de 1 hora, certo? É isso que a gente está observando aqui. Eu trouxe uma lupa, tá? Eu estou passando essa região daqui para cá. Quando você sobe para cá, para 1 hora, desce na verdade o tempo gráfico e observa isso aqui, isso daqui está denominando, caracterizando o liquidity void. É um movimento, certo? Uma entrega de preço em um lado da liquidez, apenas um lado de liquidez. Nesse caso a gente está vendo o que? Entrega de alta, ou seja, apenas um lado direcional, evidenciada com movimentos longos, certo? Que movimento é esse? Um movimento longo, certo? Então aqui vocês estão observando esse movimento longo, que pode ser denominado apenas por uma vela ou várias velas entregando o preço dessa forma aqui, certo? Vocês vão observar isso claramente quando eu for para os exemplos, mas basicamente isso daqui é denominado como liquidity void. Tá vendo? O preço entrega com um movimento longo em uma única direção, certo? E se você observar isso nos tempos gráficos maiores, você vai observar um fair value gap aqui dentro, aqui nessa região, tá? Então voltando especificamente a falar do fair value gap. É um range na entrega de preço, onde apenas um lado da liquidez de mercado é oferecida e tipicamente confirmado com liquidity void nos tempos gráficos menores, no mesmo range de preço. Então, nesse mesmo range de preço, nós podemos confirmar com um liquidity void nos tempos gráficos menores. É apenas um elemento para vocês confirmar, um detalhe a mais, tá? Só que o fair value gap ele é facilmente identificado, ele é muito visual, ele não é ambíguo, tá? Outra coisa interessante, antes de continuarmos, os conceitos que a gente está estudando aqui, pessoal, não são ambíguos. Não são ambíguos. O que eu enxergo aqui, você que está aí do outro lado da tela, tende a enxergar exatamente a mesma coisa, certo? Então não estamos aqui olhando para suporte de resistência, não estamos olhando aqui para nenhum tipo de indicador, não estamos observando aqui nenhum tipo de conceito de Wyckoff, Elliott, nada. Nós estamos estudando os conceitos mais precisos que, na minha opinião, tudo que eu falo aqui é da minha sincera e humilde opinião, são os elementos de análise técnica, análise gráficas mais precisos que existem atualmente. Porque eles não são ambíguos, são completamente diretos e objetivos. Beleza? Então o preço ele é um literal vácuo de negociação, porque você só tem apenas um lado de liquidez sendo oferecido. Bom, quando vocês observam essa movimentação com mais detalhes aqui, o que é que nós temos? Nós temos esse candle de alta, ele abre aqui, estica até esse ponto máximo e fecha aqui embaixo, certo? Nós temos o próximo candle que abre aqui, trades down, faz essa negociação para baixo, ele volta aqui embaixo e depois estica para cima até aquele ponto máximo e fecha aqui, certo? Eu estou tentando ser o mais didático possível, mais cauteloso possível, porque podem ter pessoas bem verdinhas, né, bem iniciantes aqui. Então pode ser que inclua elas também nesse tipo de aula, certo? Quero que inclua esse tipo de pessoa também na aula. E o candle seguinte abre aqui, trades down, né? Faz um movimento de baixa, faz essa mínima e depois sobe até lá em cima e fecha aqui. Quando vocês olham especificamente esse candle aqui, antes de falarmos especificamente do fair value gap, quero que vocês entendam esse delivery aqui, nesse pavio e nesse pavio. Quando o preço, pessoal, ele sobe, tá? Ele sobe, faz essa máxima e desce, sell side
está sendo oferecida. Porque quando o preço sobe, tá? Se a gente puxar uma lupa para cá, vocês vão ver que o preço sobe. Olha o meu cursor lá atrás, tá? Olha a linha vertical, a linha horizontal que está sendo mostrada aqui e aqui. O preço sobe, faz a máxima e ele desce, tá? Quando ele desce para fechar aqui, essa descida é o que? É sell side sendo oferecido. O preço está movimentando para baixo. Então, sell side delivery está sendo oferecida, certo? Então, aqui há eficiência de entrega, porque há buy side entregue e há sell side entregue aqui, nesse range. O outro candle seguinte, tá? Ele abre aqui, trades down, faz a movimentação de baixa, sell side delivery entregue em toda essa porção do candle anterior, certo? E sobe até lá em cima e trades down, faz essa movimentação de baixa, fechando aqui, certo? O candle seguinte abre, faz a movimentação de baixa, oferece sell side porque há um movimento de baixa e depois trada para cima, se movimenta para cima, fechando aqui em cima. Existe uma porção aqui que apenas um lado da liquidez de mercado está sendo oferecida. Que porção é essa, pessoal? Vou dar alguns segundinhos bem rápido para vocês identificarem. O pessoal mais avançado, acredito que vocês vão pular essa parte, é melhor, né? Mas o pessoal que realmente cair de paraquedas aqui e estiver aprendendo essas atividades, né, de parar e visualizar, parar e observar de maneira visual, eu acho interessante, porque faz você treinar a sua visualização, né, sua capacidade de visualização. Então, quem não está pausando para identificar, tem um pouco de paciência, porque a gente sempre sai do mesmo nível, né? Eu não sabia de nada disso, eu tive que aprender dessa forma, certo? Então vamos lá. Existe uma região aqui que apenas está tendo buy side delivery, ou seja, entrega de alta. Que região é essa? Entre esses dois candles, tá? Então entre a high criada desse candle e a low criada desse candle, nós temos um range que foi deixado aberto, certo? Esse, pessoal, é o seu Fair Value Gap, tá? Porque é apenas um do lado da liquidez de mercado que está sendo oferecida aqui nesse range, tá? Esse é o seu, de fato, Fair Value Gap, beleza? Mas, Gabriel, por que isso existe? Por que tá aí? E por que ele é considerado um fair value, tá? E o porquê a gente pode utilizar ele como um possível ponto de entrada? Por que um PG Array, né, de entrada, um ponto válido de se entrar? Ora, é muito simples. O algoritmo que entrega o preço, tá? A engrenagem, a IA que entrega o preço, ela entende isso como um erro, uma ineficiência, tá? Uma ineficiência, porque eu falei com vocês, tudo isso que eu falei com vocês aqui é balanceado. Quando o preço há balanço de entrega, ou seja, é oferecido buy side e sell side delivery, é uma entrega eficiente, certo? E quando nós temos um fair value gap, nós temos um tipo de entrega ineficiente. E quando há isso, o algoritmo entende que essa ineficiência, essa entrega ineficiente precisa ser eficientemente entregue. Ele precisa corrigir esse void, esse range de preço, porque o preço não foi negociado de forma justa, tá? Esse é o porquê específico, a ciência por trás disso. Apenas há balanço bullish, não há balanço bearish, não há oferecimento bearish nessa região.
Por isso o algoritmo precisa oferecer um valor justo para o sell-side delivery, a sell-side delivery. Ele precisa oferecer isso, certo? Essa é a explicação do porquê nós temos o nome BISI. Por que BISI? Porque nós temos um buy side imbalance, certo? Imbalance. Por que buy side imbalance? Porque ele é criado por uma entrega compradora, buy side, lado comprador, certo? Uma vela compradora. Ele é um imbalance criado por uma vela compradora. E o que é que ele está faltando, pessoal? Ele está faltando sell side delivery, certo? É exatamente isso que significa o BISI. Ele é um buy side imbalance, porque ele é criado por uma vela compradora, é um imbalance do tipo comprador. E o que é que falta nele? O que é que está ineficaz? O que é que precisa ser corrigido? Delivery de baixa. Por isso que ele falta sell side delivery. E como é feita essa correção, Gabriel? Como o preço tende a corrigir essa ineficiência? O próprio nome já está dizendo. Se ele está faltando o sell side delivery, o preço precisa negociar dentro dele, especificamente caindo, trades down, certo? É dessa forma que o preço corrige essa região ineficiente. Então o preço lá em cima ele pode trabalhar do jeito que ele for e depois ele pode visitar essa ineficiência corrigindo, entregando, tá vendo? Perceba que o preço está entregando, oferecendo sell side delivery. Aí quando essa sell side delivery oferecida, nós temos o algoritmo ficando satisfeito, tá? É uma forma de metafórica, né, de falar. O algoritmo se satisfaz com esse tipo de entrega porque ele enxerga que a ineficiência foi de fato corrigida e aí o preço pode finalmente dar continuidade de alta, entregando o preço para onde quer que ele esteja entregando, certo? Essa, pessoal, é a real explicação do que é um Fair Value Gap, o porquê ele é um Fair Value Gap, o porquê o preço se comporta dessa forma dentro de um Fair Value Gap, certo? Vocês conseguiram aprender de forma extremamente detalhada o porquê disso tudo e o que são especificamente os BISs, certo? Acredito eu que aqui no Brasil, né, pouquíssimas são as pessoas que têm a capacidade de explicar de maneira bastante detalhada os conceitos do ICT, de maneira pegar os minuciosos detalhes, certo? Dos PD arrays dele. Então, acredito eu que isso daqui esteja sendo bastante exemplificado, explicado da melhor forma possível. Beleza? Se isso daqui, pessoal, se vocês estiverem até aqui e de alguma forma isso esteja sendo proveitoso para você, esteja sendo informativo, deixa um likezinho aí, que é uma forma de você dizer para mim que de fato isso daqui está te ajudando, certo? Então, maravilha. Quando o preço, pessoal, tem esse range que foi deixado aberto, tá vendo? Um do lado da liquidez de mercado oferecida apenas, nós temos uma região ineficiente. Ela precisa ser entregue sell side delivery para que haja a correção, certo? Quando a sell side delivery é entregue, aí sim o preço tem capacidade de continuar a movimentação que ele está predisposto a ter. Show de bola? Bom, esse daqui é o BISI, tá? Esse daqui é o Buy Side Imbalance e Sell Side Inefficiency. É um Fair Value Gap do tipo comprador. Beleza? Vocês vão ver lá depois que eu vou mencionar também sobre os IFVGs, que são os Fair Value Gaps invertidos, só que isso é um pouco mais depois. Porque todos os PD Arrays têm a capacidade de inversão, certo? Mas isso daqui fica para depois.
Bom, explicando, mostrando rapidamente aqui isso no gráfico, Fair Value Gap é facilmente identificado, tá? Não tem muita dificuldade de se enxergar um Fair Value Gap do tipo comprador. Você tem aqui esse candle de alta, no qual ele abre, trada para cima, faz essa high e trada para baixo. Esse trade para baixo, essa negociação, essa movimentação de baixo, está sendo oferecida sell side delivery. A mesma coisa aqui, o preço abre, oferece sell side delivery até essa mínima e depois estica para cima. Há um liquidity void, um fair value gap que é criado aqui, certo? Porque aqui, entre a máxima desse candle e a mínima desse, existe apenas um lado sendo entregue, que nesse caso é buy side. Beleza? Então caracterizamos esse range como um BIS, um buy side imbalance, sell side inefficiency. Buy side imbalance porque ele é criado por uma vela compradora e ele precisa de sell side, de delivery de sell side para ser eficiente. Enquanto não for entregue sell side, esse fair value gap permanece ineficiente. Beleza? Agora, partindo para o contrário do BIS, nós temos o SIB, certo? O SIB nada mais é do que o contrário do BIS. Esse é o exemplo de um SIB. Nós temos o preço abrindo aqui em cima, entregando aqui embaixo, depois ele trada para cima. O candle seguinte abre aqui, trada para cima, depois trada para baixo, faz essa low e trada para cima, fechando aqui. E o candle seguinte abre, trada para cima, faz essa high e trada para baixo, fechando aqui embaixo. Esse candle, pessoal, aqui, o pavio desse candle está sendo oferecido o que? Buy side delivery. Buy side delivery. Entrega de buy side, porque quando ele faz essa mínima, ele sobe e fecha aqui. Então a entrega de buy side delivery, a mesma coisa aqui embaixo. Está sendo entregue buy side delivery, porque o preço abre, entrega para cima e depois estica para baixo, certo? Aqui. Então, entre esses dois candles, especificamente a mínima desse e a máxima desse, nós temos um void. Um void não é melhor, é um fair value gap. Existe uma separação, um range de preço no qual há apenas um dos lados sendo entregue, certo? Nesse caso nós temos apenas sell side sendo entregue. O que é que está faltando aqui? Buy side delivery. Por isso nós temos esse nome, sell side imbalance, buy side inefficient, certo? Sell side imbalance porque é criado por uma vela vendedora, lado vendedor, certo? Lado da venda. E o que é que está faltando de delivery nele? Buy side, entrega compradora. Então ele é uma ineficiência que falta entrega de buy side. Beleza? Como é que é corrigida essa ineficiência? O preço precisa subir e entregar buy side delivery, tá? Esse é o seu fair value gap. Perfeito? Então aqui quando o fair value gap é visitado, tá? Ele é visitado aqui, satisfaz o algoritmo do mercado em entender de que foi oferecido um preço justo nessa região, então podemos ter continuidade para onde o preço tem interesse de ir, dependente do order flow de mercado, dos time frames, certo? Então vocês conseguiram entender o que são os BIS e o que são os SIBs. Beleza? Bom, acredito que até aqui tudo ok, certo? Qualquer dúvida, pessoal,
vocês podem perguntar aí nos comentários ou em qualquer meio que eu possa responder para a gente sanar esses tipos de dúvida. Beleza? Então, maravilha. Nós conseguimos aprender o que de fato é um Fair Value Gap, certo? Especificamente o BIS e o SIB, e também entendemos o que são os Liquidity Voids. Maravilha? Agora nós temos que falar especificamente sobre os Volume Imbalances, certo? Está dentro da categoria de Gaps também, e dentro dos conceitos avançados de Gaps, entender o Volume Imbalance é primordial, tá? Vamos lá, fiz aqui tudo bonitinho para vocês. Então, pessoal, o que é o Volume Imbalance em si? O Volume Imbalance, o próprio nome já está falando. Volume, tá? Volume Imbalance. Ou seja, ele é um imbalance de volume. Mas volume em que sentido, Gabriel? Negociador. Negociação. Tá? As velas, pessoal, elas demonstram volume de negociação, mas não é volume daquele indicador lá que fica aqui embaixo com as barras. Não tem nada disso, tá? É um volume, ou seja, os candles cheios, o corpo das velas demonstram volume de negociação, tá? E quando há falta desse volume, ou seja, quando não há num range de preço corpo das velas, você tem um imbalance de volume, beleza? Então nesse caso nós estamos olhando aqui especificamente para esse volume imbalance. Quando nós temos separação entre dois corpos de duas velas, caracterizamos isso como um volume imbalance, tá? Percebam que entre o fechamento desse candle e a abertura desse, não temos corpos das velas se sobrepondo. Nesse caso, se tivéssemos esse tipo de entrega, não haveria volume imbalance aqui, porque os corpos das velas estão se sobrepondo, certo? Então o volume negociador está correto. Aqui não há imbalance de volume. Mas quando nós temos esse tipo de configuração, tá vendo? Onde o fechamento desse candle e a abertura desse falta volume negociador de corpo de vela, nós temos aí caracterizado o volume imbalance. Esse é o nosso volume imbalance. E como é que ele funciona em termos algorítmicos? Da mesma forma do Fair Value Gap, tá? Da mesma forma. Só que tem alguns pontos interessantes aqui a serem mencionados, certo? Prestem bastante atenção, porque isso é muito importante. Pessoal, o Volume Imbalance, ele é o gap mais fraco, tá? Da categoria de gaps. O próprio Michael, ele fala que o Volume Imbalance é o seu PD Array, o seu gap, não é o PD Array, tá? É o seu gap imbalance mais fraco que ele tem em termos de precisão, tá? Então o Volume Imbalance, eles tendem a oferecer um tipo de delivery impreciso, tá? Impreciso entre aspas, porque vocês, se observarem no gráfico de vocês, fizeram um estudo de backtest, vocês verão que existe sim um elemento de precisão, mas eles tendem a ser mais desrespeitados do que os outros gaps, tá? Mas não quer dizer, pessoal, que ele seja fraco, vocês ignorem ele por ele ser fraco. Não, é muito importante que vocês conheçam o Volume Imbalance para vocês entenderem outras teorias de gaps, tá? Mas é necessário também que vocês entendam, em termos de hierarquia, como ele está dentro desses níveis, né, de hierarquia dos gaps. Então o Michael o considera como o gap mais fraco dentro
de todos os gaps, porque eles tendem a ser desrespeitados com bastante frequência, tá? Mas uma coisa muito importante que vocês têm que entender é, se ele é o gap mais fraco, concorda que quando ele é respeitado, o preço não está indicando muita força ou viés, né? Ou melhor dizendo, muito viés para um lado. Faça essa pergunta. Ora, se ele é um gap fraco, certo? Que ele tende a ser bastante desrespeitado, então quando o preço respeita ele, quer dizer que o viés, certo? Para onde é que o mercado está indo, está muito bem definido, muito bem determinado. Não sei se vocês conseguiram pegar essa digamos, manha. É uma dica mesmo que o próprio Michael fala, é isso. Se é um dos gaps que tendem a ser mais desrespeitados, então quando ele é respeitado é porque o mercado está muito, muito inclinado para um dos lados. Então se nesse caso, pessoal, a gente está observando aqui um volume imbalance de baixa, certo? Ele está entre dois candles de baixa, então ele é um volume imbalance vendedor, tá? Se ele é respeitado, isto é, o corpo das velas permanece ou abaixo dele ou dentro em fechamento, certo? Isso é muito importante porque tanto em volume balance como em todos os outros gaps, isso daqui é primordial, certo? O preço ele precisa ter o fechamento de suas velas dentro da região do Fair Value Gap para ele ainda determinar a condição de delivery do preço, baixa ou de alta. Beleza? Então quando esse gap ele é respeitado, isto é, o preço o respeita com o fechamento das velas, nós temos uma grande informação algorítmica de que o viés está bastante determinado. Nesse caso, como o preço está em movimentação de baixa, ele sobe para corrigir esse volume imbalance e o corpo das velas está indicando que o preço continua fechando dentro dele, nós temos grande probabilidade de observarmos continuidade de baixa, certo? Isso daqui é primordial, pessoal, primordial, porque se você observa algo como isso, aqui ó, o preço fecha acima do volume balance, certo? E o respeita por cima dessa forma, fechando os candles por cima, muito provavelmente o seu viés de baixa que você está antecipando, eles pode estar muito provavelmente precipitado. Tá? Então percebam que eu não preciso de nenhum tipo de indicador, não preciso de nenhum tipo de depth of market, que é aqueles gráficos de ordens, nada. Tudo que eu preciso, pessoal, está no preço. Tudo que eu preciso saber está no preço. Então todas as movimentações, tá? Todas as velas que estão sendo impressas ao longo do tempo, elas estão te informando tudo o que você precisa. É só você entender como isso funciona para que você entre em sincronia com o que o gráfico está te mostrando. As velas, elas nada mais são do que um tipo de linguagem, certo? É como se fosse um aramaico, qualquer outro tipo de linguagem que a gente não tem completa noção e que a gente, quando começa a aprender, tudo o que você precisa estará nela, beleza? Por isso que você não precisa de nenhum outro tipo de indicação para essa linguagem, porque toda a informação que você precisa está nela. Beleza? Então isso daqui é primordial. Voltando rapidamente aqui no BICE, é importante que vocês entendam isso aqui, porque esse tipo de delivery que eu mencionei aqui agora é primordial. Então, para o Fair Value Gap continuar sendo validado, né, continuar tendo a probabilidade de oferecer o delivery
de continuidade, você deve observar esse tipo de comportamento dentro do Fair Value Gap. O preço deve fechar ou acima dele, deixando os pavios de informação de que o preço visitou o Fair Value Gap, tá? De que foi oferecido Sell Side Delivery, tá vendo o preço caindo e oferecendo Sell Side Delivery, só que o preço fecha acima dele. Isso que você quer observar, tá? Para a gente ter a probabilidade de continuidade. Mas caso você observe fechamentos indevidos, tá? Que fechamento indevido é esse? O preço fechar dessa forma, violando o Fair Value Gap. Perceba que o perímetro do Fair Value Gap é esse aqui, é Low, High e Consequent Encroachment. 50% de todos os imbalances que a gente vai estudar chama-se Consequent Encroachment, tá? Ou simplesmente CE. É a nossa sigla mais utilizada aí para os 50%, a região central de todos os imbalances. Todos os imbalances que a gente vai estudar, a região central é Consequent Encroachment. E percebam que isso vai ser de extrema importância, porque quando a gente estiver estudando as teorias avançadas de gaps, vocês vão ver que poderemos traçar uma Fibonacci de distribuição padrão, tá? Para entender os quadrantes dessa ineficiência. E a partir do comportamento do preço dentro desses quadrantes, tá? Especificamente, mais importante ainda, o Consequent Encroachment, teremos noção perfeita de order flow de mercado. Mas isso daí vai ficar mais para frente, certo? Então, maravilha. Entendemos como funciona o Volume Imbalance, beleza? E como idealmente devemos antecipar, observar o delivery dentro dele, para termos probabilidade de continuidade. Beleza? O corpo das velas devem estar respeitando o PD Array, o gap em específico. Existe uma frase que o Michael fala muito, que é essa: os pavios fazem o dano e as velas contam a história, tá? Tentem gravar, ou melhor, entender isso daqui, porque precisamos observar isso daqui para que o contexto seja contado, tá? Os pavios podem fazer o dano onde for. Perceba que o preço pode tradear lá em cima, só que a vela, quando ela fecha, ela idealmente deve fechar dentro do PD Array, dentro do Volume Imbalance, dentro do Fair Value Gap. Isso, o preço está te contando uma história através do que? Do corpo das velas. O corpo das velas está te informando: eu fui fazer um dano lá em cima, buscar o máximo que eu pude lá em cima, mas eu ainda estou fechando dentro do PD Array. Logo, eu estou contando um contexto que ainda permaneço bearish, ainda permaneço com viés de vendedor. Certo? Isso é muito, muito importante. Beleza? Então, perfeito, pessoal. Entendemos o Volume Imbalance, certo? Entendemos... aqui eu posso apagar já. Tenham paciência que aqui é tudo feito ao vivo. Entendemos os Fair Value Gaps, certo? BCB e CB, Liquidity Void, Volume Balance. Agora nós vamos para uma outra categoria de gaps que são primordiais também, são extremamente importantes. Nós temos a categoria de New Week e New Day Opening Gaps. Pessoal, essa nova categoria de gaps, elas funcionam exatamente da mesma forma que um Fair Value Gap, que um Volume Imbalance. Afinal, eles são gaps da mesma forma, tá? Da mesma forma que um Fair Value Gap é um Fair Value Gap, um New Week Opening Gap, New Day Opening Range Gap é a mesma coisa, tende a ter a mesma função. Você só vai ter a diferença de como o visualizar, tá? O visualizar, beleza? Então vamos lá.
o que diabo é New Week Opening Gap? O próprio nome, pessoal, já está falando. New Week, o que significa isso em português? Uma nova semana. Novo, semana, certo? Então nós temos um novo gap semanal, New Week Opening Gap, certo? É a abertura do novo gap semanal. Esse gap semanal, pessoal, ele é fundamental. Fundamental. Deixa eu só dar um gole aqui que minha garganta secou. Estão compreendendo tudo? Caso estejam compreendendo tudo, quem chegou até aqui, não deixou seu like, por gentileza, não custa nada. É uma forma de você me mostrar que tudo isso daqui está sendo proveitoso, beleza? É só um segundinho para fazer isso. Então, maravilha. New Week Opening Gaps. Que diabo é isso, Gabriel? O próprio nome já está dizendo, o próprio nome já é sugestivo. Toda semana, pessoal, há a abertura de um novo gap, certo? Toda semana há a abertura de um novo gap. Na sexta-feira, quando há o fechamento do mercado, existe um intervalo no final de semana que o mercado fica sem negociação, tá? Então toda sexta-feira, no mesmo horário, o mercado fecha, ele cessa a negociação. O mercado, para. A engrenagem, o algoritmo, ele é desligado, certo? E ele volta a funcionar no domingo às 18 horas. Todos os horários que eu comentar aqui, pessoal, estão mencionados no horário de Nova York. Então, se você analisa no TradingView, eu sempre vou recomendar que vocês mudem esse fuso horário aqui embaixo. Tá vendo meu mouse? Vocês vão clicar em fuso horário e vocês vão selecionar UTC-4 Nova York. Então todo o horário que você olhar aqui agora será denominado para o horário de Nova York. Já fica convertido, você não precisa ficar convertendo, certo? Então todos os horários que eu mencionar, horário que eu falar aqui para você nesse vídeo ou em vídeos sucessivos, sempre será horário de Nova York. Eu nunca vou falar horário Brasília ou qualquer outro fuso horário, sempre Nova York. Porque a engrenagem, o algoritmo que entrega o preço, certo? Ele se baseia no horário de Nova York. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. Porque isso daí eu não sei. Como eu falei, eu sou humilde o suficiente. Não tenho ego nisso aqui. Tudo que eu falo está dentro das minhas capacidades de conhecimento. Então o que eu não sei, eu não vou falar, tá? E se alguma pergunta que for feita a mim eu não souber responder, eu vou simplesmente falar, não sei, tá? Porque nem tudo que o Michael sabe, ele passou pra gente. Beleza? Então, maravilha. Então, pessoal, na sexta-feira, todo dia, na sexta-feira, o mercado fecha no horário específico e ele abre no domingo no horário específico, tá? Vocês vão ver, se vocês pegarem o gráfico de vocês, todo dia, às 5 horas da tarde, o mercado fecha. Deixa eu voltar aqui para pegar o New Week Opening Gap. Não vai pegar daqui, mas eu vou mostrar aqui do 1 minuto do outro dia para vocês verem o mesmo princípio, tá? Bom, temos aqui o último print, tá? A última impressão do preço na sexta-feira. Olha o horário lá embaixo. Tá vendo na linha vertical lá embaixo? 4,59. Exatamente esse é o último preço impresso na sexta-feira. Se você marca esse preço, pessoal, não é a máxima do candle, tá? Não é a máxima. É o fechamento da vela. Se é uma vela de alta, ela fechou aqui. Então esse foi o último preço entregue nesse horário. Não foi esse, nem esse, nenhum desses. Foi esse daqui, é esse preço, tá vendo? Tá vendo o preço ali do lado? 25.033,50. Foi o último preço entregue. Se você marca esse preço, tá?
e você olha para o próximo preço que vai ser impresso, que vai ser no domingo, às 18 horas, você tem a formação do seu New Week Opening Gap. Então toda começo de semana, certo? Final da sexta-feira, 5 horas, e abertura às 18 do domingo, esse intervalo, tá vendo? De um dia e pouco, né, praticamente quase 2 dias, você tem o cessamento, você tem o fechamento da engrenagem que entrega o preço, certo? Então, entre esse período não há impressão de price action. Quando abre o novo print, ele determina o outro range do New Week Opening Gap. Nesse caso, como foi um New Week Opening Gap Premium, ou seja, de alta, New Week Opening Gap de alta, nós temos esse preço como o New Week Opening Gap High, certo? E esse preço de baixo como o New Week Opening Gap Low, a low do New Week Opening Gap, certo? Aí se você estende esse preço durante o resto da semana, estender para a direita, estender para a direita, você vai ver como o preço se comporta nessa região, exatamente como um Fair Value Gap ou um imbalance qualquer. Só que percebam que eu não estou falando de uma forma avulsa, randômica, não. Ele é extremamente importante para determinar viés, ou seja, quando o mercado se afasta, está longe de um New Week Opening Gap e depois ele começa a se movimentar em direção a esse New Week Opening Gap, essa região de New Week Opening Gap atua como um imã extremamente forte de preço, tá? Então, assim como um Fair Value Gap, ele é considerado uma ineficiência de preço. Se ele é uma ineficiência de preço, o preço deve voltar nele para oferecer delivery dentro dele. Por isso que ele também é considerado um draw on liquidity. Certo? O que é isso, Gabriel? Que diabo é isso? Sempre traduza para mim essas palavras, essas terminologias. Ora, claro, draw nada mais é do que atração. O termo draw é atração do inglês. On liquidity, atração de liquidez. Então o preço atrai, é como se fosse um imã, literal imã de preço que funciona como um magnético, certo? Você vê que o preço vai lá em cima e quando ele quebra para baixo, o New Week Opening Gap atua como um imã muito forte de preço, atraindo esse preço para dentro dele, certo? E a mesma coisa como os Fair Value Gaps, se você traçar Fibonacci nele, você vai ver como o preço se comporta dentro dele ao longo do tempo, certo? Isso daqui eu vou comentar na teoria avançada de gaps. Como você deve antecipar as movimentações dentro desses gaps, certo? Mas é a mesma coisa. Maravilha? Esse daqui é o New Week Opening Gap, pessoal. Olhando lá para novamente o exemplo que a gente estava observando, que foi esse exemplo aqui, tá vendo? Aqui nós temos esse New Week Opening Gap, aqui embaixo, tá vendo? Nós temos o fechamento da vela de sexta-feira, esse foi o último print, e aqui foi o fechamento da vela de sexta-feira, e aqui foi a abertura da vela de 18 horas, no domingo. Então todo esse range aqui é o seu New Week Opening Gap. Perceba que eu não marco dessa forma. Não é esse void, esse vazio aqui, não. O New Week Opening Gap é todo esse range, é o preço de fechamento da sexta e abertura no domingo, tá? Quando você estende ele para a direita, você vê que ele atua como um imã muito forte de preço. Olhe como o preço abre no domingo, estica, faz toda essa movimentação de alta, tá? Inclusive esses outros
retângulos aqui cinza são outros New Week Opening Gaps lá de trás. Eu vou explicar o porquê eu deixo ele no gráfico, tá? E logo depois, quando o preço quebra, fazendo esse Market Structure Shift aqui, certo? Essa quebra de estrutura de mercado, o objetivo dessa quebra é visitar o New Week Opening Gap, tá? Aí você pergunta, Gabriel, mas meu Deus, o porquê o preço vai nessas regiões? O porquê o preço visita esse New Week Opening Gap, New Day Opening Gaps? Cara, essa é uma pergunta que só o Michael vai poder te responder, porque ele já falou em lives específicas de que existem entidades que a gente nunca vai compreender, nunca vai saber o nome, face, nada, que eles estão nessas regiões aguardando o preço. É simplesmente uma das únicas coisas que ele falou, certo? E é simplesmente o que a gente precisa saber. A gente não precisa saber mais de nada. A gente só precisa saber que o preço tem condições com muita probabilidade de visitar essas regiões. Se você já sabe disso, pessoal, você já tem ouro em mãos. Ouro. Você não precisa saber o porquê o preço visita. Você só precisa saber que ele tem muita probabilidade de visitar. Certo? Faz sentido isso? Para mim faz perfeito sentido. Certo? Porque se eu entendo que aqui é uma região de interesse muito grande, o preço tende a visitar isso aqui com muita probabilidade. Ora, se ele sobe, termina um trabalho e faz um Market Structure Shift, criando outros Fair Value Gaps em direção a esse New Week Opening Gap, temos grande probabilidade do mercado a ser atraído até ele. Isso em si nos dá ótimas oportunidades de venda no intraday, nos tempos gráficos menores. Nós temos um viés perfeitamente estabelecido. Você sabe para onde é que o mercado está indo. Se você sabe para onde o mercado está indo, metade do caminho está andado para você pegar os melhores trades em direção a essa região. Certo? Então, maravilha. Entendemos o que é o New Week Opening Gap e como ele funciona, certo? Ele funciona como suporte de preço e como resistência de preço, dependendo do viés de mercado. Então temos que inevitavelmente entender como funciona o viés de mercado, a estruturação de mercado. É fundamental isso, certo? É inevitável. Não temos como evitar isso. Temos que aprender, temos que saber como funcionam as estruturas para que a partir dessas estruturas e viés nós saibamos entender como funcionará o New Week Opening Gap, o New Day Opening Gap dentro, né, dessa narrativa. Perfeito? Então acredito que New Week Opening Gaps nós tenhamos matado, né, o conhecimento, a terminologia, o conceito de New Week Opening Gaps. Percebam que eu marco os New Week Opening Gaps passados, tá? Eu sempre deixo eles marcados porque, segundo o Michael, certo? Nós devemos deixar os New Week Opening Gaps. Deixa eu apagar isso aqui. Onde é que está isso? Enfim, apagar aqui para não. Nós devemos deixar os New Week Opening Gaps 3 semanas para trás, tá? Então, se por exemplo nós estamos aqui na semana atual, a semana atual abriu aqui. Essa foi a abertura da semana atual e essa faixa aqui cinza é o New Week Opening Gap da semana atual. Esse New Week Opening Gap vai ficar aqui no meu gráfico durante 3 semanas para frente. Então, as 3 semanas seguintes, esse New Week Opening Gap vai ficar aqui marcado, porque ele tende a ser revisitado como Draw on Liquidity durante essas 3 semanas para frente. Pode ficar mais? Pode. Pode sim. Principalmente se você tiver vários New Week Opening Gaps aglomerados. Então, se você tiver várias semanas acumulando New Week Opening Gaps assim numa região, cara, isso daqui é como se fosse açúcar para formiga. Açúcar para formiga é muito, muito forte mesmo. Certo? É muito forte. Vocês precisam observar isso com seus próprios olhos, fazendo as suas marcações, observando em backtest, em hindsight, para vocês verem como essas regiões são extremamente importantes, tá? É fundamental.
Por isso que eu sempre deixo os New Week Opening Gaps marcados. E aí, se eu quiser desmarcar para não ficar poluído, é só eu ocultar, certo? Mas eu sempre gosto de deixá-los aqui. Maravilha. Então agora nós podemos observar aqui os New Day Opening Gaps, certo? Outro conceito básico de imbalances são os New Day Opening Gaps. Como os New Week Opening Gaps, toda semana há o fechamento e abertura no domingo, todo dia também há fechamento do dia e abertura do próximo dia, tá? Então a partir disso nós temos a criação dos New Day Opening Gaps. Como identificar, Gabriel? Quais são os horários para a gente identificar os New Day Opening Gaps? Vamos lá, pessoal, muito simples. Estou tentando explicar aqui de maneira bem bonitinha, bem cautelosa, para vocês entenderem da forma mais carinhosa possível, certo? Então, New Day Opening Gaps. Vou até puxar 1 minuto aqui que fica mais fácil de observar, tá? New Day Opening Gaps. Bom, pessoal, o que diabo é o New Day Opening Gap? Basicamente, ele tem a mesma função do New Week Opening Gap, tá? Só que vai ter uma diferença de horários. Qual é a determinação desses horários? Todo dia, se vocês observarem às 5 horas da tarde, o preço fecha, tá? E ele volta a abrir às 18. De segunda a quinta, de segunda a sexta, o preço sempre vai fechar às 5 horas da tarde. Só que a grande diferença é que quando é sexta-feira, o preço fecha e fica o sábado e parte do domingo fechado. E aí no domingo ele abre às 18. Só que segunda, terça, quarta e quinta-feira, o preço abre às 18 horas do dia seguinte. Tá? No mesmo dia, na verdade, no mesmo dia. Então segunda-feira o preço fecha às 5 horas e às 18 horas do mesmo dia a abertura de um novo price action. A engrenagem, o algoritmo volta a funcionar, tá? E isso daqui é muito importante para depois a gente entender o Open Range Gap. Então prestem bastante atenção nisso daqui, porque é primordial. Esses gaps, tá? New Week, New Day, Open Range, são fundamentais para a gente entender outros conceitos e elementos muito importantes no Price Action. Então olhem aqui, tá vendo ali que a gente está numa quarta-feira, tá vendo? Quarta-feira aqui embaixo, 5 horas da tarde, e o próximo print que nós temos, ou seja, a próxima vela, vai mudar de 5 para 18, ou seja, há uma hora de intervalo no qual o Price Action fica parado, ou seja, o algoritmo termina de imprimir o preço durante 1 hora e volta às 18 a imprimir o Price Action. Esse gap está do fechamento da vela de 5 horas para a abertura da vela de 6, nós temos o New Day Opening Gap. A mesma coisa dos outros gaps. Se você traça a Fibonacci, você tem os quadrantes da Standard Deviation para determinar o comportamento, o order flow de mercado ao longo do tempo. Se você observar como o preço respeita essas regiões ao longo do tempo, cara, eu não tenho dúvidas, pessoal. Eu não tenho dúvidas. Se você é novo aqui ou se você tem algum nível de conhecimento com Smart Money Concepts, você sabe algo sobre isso e você nunca viu esse tipo de conceito, tá? Eu afirmo para vocês que a fonte que você está estudando, muito provavelmente ela está bastante defasada, tá? Ela tem que explicar esses conceitos de New Day Opening Gaps, Open Range Gaps e também os conceitos avançados, beleza? É fundamental. Quando você estica esse price action ao longo do tempo, você vai ver como o preço respeita esses speed arrays com muita precisão, tá? Então esse daqui é apenas um dos New Day Opening Gaps. Se você observar, eu marco vários.
porque são vários, todo dia praticamente abre um New Day Opening Gap. Você vê aqui é o de quarta, esse daqui é o de terça, esse daqui é o de segunda, lá atrás vai ter outro, tá vendo? Esse daqui foi bem pequenininho, você vai ver que vão ter dias que o New Day Opening Gap vai ser bem pequeno, tá vendo? É importante eu mostrar isso também. Perceba ali embaixo, olha a diferença de horários, tá? 5 horas, esse é o horário, o preço de fechamento. Vela seguinte, 6 horas, esse é o horário de abertura. Então esse pequeno espacinho aqui é o seu New Day Opening Gap. Olha como o preço vai respeitar essa região. Olha os candles, olha o fechamento dos candles nessa região. Isso é algorítmico, pessoal. Você acha que o preço está parando aqui de forma completamente aleatória? Então me explique o porquê o preço está parando aqui, especificamente nesses dois preços. Se você tem dúvidas de que há um algoritmo dentro do mercado, de que o mercado funciona dessa forma, me explique o porquê ele respeita essas regiões. Tá? Me explica isso. Porque ele reage a essas regiões. Enfim, vocês vão ver ao longo do tempo, isso daí fica como um dever de casa para vocês, certo? Observar como o preço respeita esses speed arrays com bastante precisão. E eles funcionam perfeitamente como um draw on liquidity. Então quando você não tem um viés determinado, você não sabe para onde é que o mercado está indo, ou você sabe onde é a liquidez mais óbvia, e essa liquidez está bem próxima, está bem bonitinha, abaixo de um New Day ou New Week Opening Gap, pessoal, você tem um dos melhores setups para você operar naquele momento. Um dos melhores setups para você pegar é quando você tem a liquidez juntamente com um New Day ou New Week Opening Gap em sua proximidade. É assim, água com açúcar. É uma delícia, é uma delícia. Delícia. Então quando você olha aqui, tá? Relative Cool Highs, conceito de liquidez. Querendo ou não, você tem que entender o que é a liquidez, como ela funciona. Mas a gente, acreditando, supondo que vocês têm noção disso, certo? Temos várias máximas relativamente alinhadas, bem abaixo de um New Day Opening Gap. Isso daqui é como se fosse um buraco negro. É um buraco negro, é um imã muito forte de preço que atrai o preço até aqui. Então se o preço estica aí embaixo, ele está te informando que ele quer gerar mais liquidez aqui, tá? Induzir movimento contrário, induzir o varejo a vender o mercado, vender o ativo para gerar mais liquidez aqui em cima. Gerar mais posições aqui em cima, para depois ele capturar. Então é nessa oportunidade aqui de baixa, quando o preço busca uma região de desconto favorável, que você tem as suas melhores oportunidades compradoras em direção a esse New Day Opening Gap. Inclusive tem vídeo no meu YouTube, né, explicando a operação que eu peguei daqui de baixo até aqui em cima, certo? Na verdade foi até aqui em cima, mas eu tinha noção dessa buy side por conta do New Day Opening Gap. É água com açúcar, pessoal, é muito forte, muito forte. Isso daqui acoplado com um bom conhecimento de liquidez e estrutura de mercado, você consegue antecipar as movimentações com bastante precisão. Chega a ser surreal. Às vezes você se pergunta, caramba, eu realmente devo estar sabendo disso? Parece desleal. Parece injusto você saber disso e outras pessoas não. Tá? Então, maravilha. Entendemos o New Day Opening Gap, certo? Acredito que vocês tenham entendido o New Day Opening Gap e o New Week Opening Gap. E agora nós temos o Open Range Gap para comentarmos. Outro PG Array muito importante, outro imbalance, né? Outra ineficiência na categoria dos imbalances é o Open Range Gap. Só beber uma água. Nem sei quanto tempo nós temos aqui de aula. 1h10, né?
É, eu realmente vou ter que separar essas aulas. Mas enfim, vamos lá. O Open Range Gap, pessoal, ele é da mesma categoria, tá, de imbalance, só que ele também tem um elemento tempo acoplado em si. Tá? Todos têm o elemento tempo, todos têm. Só que a visualização deles se diferencia, tá? Isso daqui vai ser um pouco mais, como eu posso dizer, complicado, porque acredito eu que nem todo mundo vai ter acesso a isso, tá? Porque, se eu não me engano, essa opção de horário regular e horário eletrônico só é permitida aqui quando você está no contrato Emini-Nasdaq do CME. Eu não sei se tem outros contratos, mas não importa. Eu vou ensinar vocês a enxergarem da mesma forma, beleza? Porque você não precisa enxergar visualmente, você só precisa saber do horário. Horário, o elemento mais primordial dos conceitos do ICT é o horário, tá? Então, se você sabe os horários certos, você tem em mãos um elemento poderosíssimo, certo? Você tem uma arma poderosíssima. Então, maravilha. O que é o Open Range Gap, pessoal? O Open Range Gap nada mais é do que um gap de abertura. O próprio nome já está dizendo opening de abertura, tá? Opening Range Gap. Então, um range de abertura, um gap. Esse gap é um range que é criado na abertura do mercado. Que abertura é essa, Gabriel? Às 9h30 da manhã. Pessoal, se vocês tiverem esse gráfico em Mini-Nasdaq CME, vocês podem mudar essa opção aqui de horário de pregão eletrônico para horário regular de negociação, tá? Quando vocês mudam, vocês verão que o gráfico fica diferenciado, tá? Tá um pouco diferente aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqueles textos. Pronto. Vocês conseguem perceber que esse gráfico está um pouco diferente. É o mesmo gráfico, pessoal, é o mesmo ativo, só que eu só mudei do horário eletrônico para o horário regular. Antigamente, quando não existia tá, a entrega eletrônica do price action, quando os mercados eram por telefone, tá? A galera comprava ou vendia, enviava ordens por telefone, telefonema, né? Eles ligavam para as corretoras, pediam para comprar ou vender determinados ativos a determinados preços, e não existia o digital, né? O gráfico digital. O mercado funcionava de um horário até outro horário. E esse funcionamento, ele era composto dessa forma. Às 9h30 a bolsa abria, a bolsa americana abria, certo? Então entrava todo aquele influxo, não fluxo, todo o influxo de ordens de telefone. Eu quero vender, comprar, blá, 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 blá. E isso se encerrava às 4h14 da tarde. Se a gente descer por um minuto para olhar o horário específico, tá, em minutos, vocês verão isso daqui. Percebam que o mercado no dia anterior ele fecha às 4h14 e no dia seguinte ele abre às 9h30, tá? Pessoal, essa é a diferença entre o preço de fechamento das 4h14 e a abertura das 9h30. Esse é o seu famoso Opening Range Gap, tá? Esse gap, vou até marcar com a caixa. Esse gap aqui é o seu Open Range Gap, denominado entre sua high
consequent encroachment e low, tá? Ah, Gabriel, não é isso daqui não? Não, não, não. Não, não, não. Não é esse espaço. Percebam que existe um elemento muito importante aqui, pessoal, que é tempo. Qual o tempo? Qual o horário que forma-se o Open Range Gap? Então é o preço de fechamento de 4,14. A vela fecha às 4,14 aqui, certo? E a próxima vela do dia seguinte, ela abre aqui, tá? A abertura de uma vela vendedora, né, é aqui. Então esse foi o primeiro print de preço do dia, às 9h30. Tá? Esse é o seu Open Range Gap. Quando você estende, pessoal, esse Open Range Gap para a direita, você tem também um Draw on Liquidity muito, muito, muito forte. Muito forte. Principalmente se alguns fatores forem levados em consideração, que eu vou estar explicando na teoria avançada de gaps. Tá? Tem uns elementos muito, muito importantes que são fatores para se determinar o que um Open Range Gap tem mais importância do que outro. Beleza? Mas observando o Open Range Gap, vocês conseguem observar que ele é muito visual, não tem dúvidas de como ele é extremamente visual. O que eu enxergo, você deve enxergar. E se você não tiver opção de observar, de mudar para o horário regular de negociação, você não precisa disso para saber onde que está o seu Open Range Gap. Você só precisa saber que o mercado abriu às 9h30. Qual o preço de 9h30? Isso aqui. Tá? Então você marca a abertura de 9h30 e você volta, tá? Você volta para o dia, para o dia anterior até achar o horário de fechamento às 4h14. Aí você observa onde é que foi o horário de fechamento às 4h14. Esse preço aqui. Lembram lá da velinha que eu mencionei? Essa velinha? Perfeito. Esse é o seu Open Range Gap. Se você estender esse gap a partir das 9h30 para frente, tá? Você tem o Open Range Gap High, Consequent Encroachment e Low. Eu vou mudar novamente para o horário regular, que vocês verão que está a mesma coisa. Perfeito? Mesma coisa, fechamento lá e abertura aqui. Perfeito? Então conseguiram compreender que não precisa estar mudando aqui nada, você só precisa saber do tempo. Perfeito? Então maravilha. Pessoal, importante. Open Range Gaps, ou ORGs, né? ORGs, a sigla para Open Range Gaps, ele tem um fator muito importante. 70% das vezes o Open Range Gap terá probabilidade de ser preenchido 50% dele. Tá? Então, olha que estatística, que probabilidade alta. Isso não é inventado por mim. São palavras do próprio criador, que está há mais de 30 anos no mercado e tendo experiência com os conceitos que ele mesmo criou. Então ele tem a credibilidade de falar isso daqui, que 70% das vezes esse Open Range Gap terá a probabilidade de ser preenchido em minimamente 50%. Tá? Então se você tem um Open Range Gap de alta, vou mudar aqui só para o pregão regular para ficar visual. Tá? Você tem um Open Range Gap de alta, pessoal, 70% das vezes, se esse Open Range Gap for aberto com mais de 80 handles, tá? 80 pontos, ele tem eu não vou mencionar especificamente isso porque eu não tenho certeza, tá?
eu não quero deixar aqui nada incerto, nada ambíguo, mas a melhor informação que eu vou deixar aqui para vocês, de que eu aprendi, é essa, que 70% das vezes o Open Range Gap ele tem capacidade de ser preenchido os seus 50%. Então uma estatística, tá? Que se o Open Range Gap abre de alta, 70% de chance dele visitar os 50% desse Open Range Gap. Gaps muito grandes, tá? Geralmente gaps muito grandes que passam ali dos 120 handles, muito provavelmente esse 50% dele não vai ser visitado. Porque quando o gap é muito grande, ele está te informando de que a disparidade, a diferença entre o preço de fechamento e a abertura de hoje está muito grande. Então há certa urgência do preço em continuar fazendo movimentações de alta. Então quando o gap tem mais de 120 handles, tá? 120 pontos, espere que os 50% dele não seja preenchido. Minimamente reduza isso para o 25% da Standard Deviation do gap. E nem isso. E não precisa, tá? Não precisa necessariamente. Porque quando o gap é muito grande, o preço está te demonstrando através dessa disparidade que ainda tem certo trabalho a ser feito lá em cima. Pensa que é o preço com urgência de entregar em regiões de preço mais em cima. Por isso que houve uma disparidade, uma discrepância muito grande. Mas quando o gap, pessoal, ele é inferior aos 120 handles, tem menos de 20, menos de 80 handles, antecipe, tá? Antecipe que 70% das vezes esse gap vai ser preenchido, minimamente 50%. Minimamente, tá? Então quando vocês observam os gaps anteriores, ó, percebam que o preço volta neles, porque ele de fato são draw on liquidities. Tá vendo? O preço abre, volta e entrega no org. O preço abre com open range gap e volta no org. O preço abre com open range gap de baixa e volta no org. O preço abre, o open range gap, não consegue voltar nesse dia, mas no próximo dia ele volta. Tá vendo? E isso tende a se repetir várias e várias e várias vezes. O preço abre e volta no org. O preço abre, olha o gap de alta, o preço volta no org. O preço abre, gap de baixa e volta no org. O preço abre, gap de alta e vai voltando preenchendo o org. Tá vendo? Então percebem que é uma probabilidade de fato muito alta. É um draw, um liquidity, um imã de preço muito grande, certo? Que ele é facilmente identificado através do tempo. Perfeito? Então, maravilha. Conseguimos entender como funcionam os orgs e o porquê, né, que eles são de fato visitados. A mesma coisa dos gaps, né, dos fair value gaps, eles são considerados ineficiências e o preço precisa corrigir e entregar nessas ineficiências, nessas porções ineficientes. Beleza? Então, deixa eu ver se eu preciso mencionar mais alguma coisa em específico. O texto aqui. Perfeito. Falamos sobre fair value gaps, liquidity voids, volume imbalance, new week opening gaps, new day opening gaps, opening range gaps. E agora especificamente eu quero falar sobre os primeiros fair value gaps apresentados. Gabriel, meu Deus do céu, é muita coisa, eu já não aguento mais anotar, já não aguento fazer uma... Realmente é. E acreditem, isso daqui é apenas uma sessão. É uma sessão. Imaginem que o Michael tem 81 PG Arrays. E esses são apenas alguns deles. Agora imagine 81. É muita coisa, pessoal, é muita coisa. Mas convenhamos, é um mercado onde as mentes mais fenomenais, mais inteligentes estão presentes, certo? O Smart Money criou uma engenharia, uma engrenagem perfeitamente embasada em liquidez, perfeitamente confeccionada pelas mentes mais brilhantes
que nós temos aí em engenharia de programação para favorecer eles, tá? Então, pessoal, é para ser complexo mesmo, tá ligado? É para ser complexo. Ingenuidade é você pensar de que essas grandes entidades estariam esperando por sobrecompras, sobrevendas em RSI estocástico, esperando médias móveis cruzarem para eles poderem posicionar suas ordens. Isso que é ingenuidade, isso que não é ser complexo. Então, um mercado como esse, que é extremamente lucrativo, ele é para ser complexo. A engrenagem que entrega esse preço ao longo do tempo é para ser complexa. E ela está enxergando esses elementos. Ela não está enxergando nenhum tipo de média, ela não está enxergando nenhum tipo de indicador, nada. Nada. Ela não está se movimentando a partir de ondas, onda A estendida, onda B não sei o que, nada. Nada desses padrões de animal, nada disso. Nada. O algoritmo está entregando o preço ao longo do tempo, baseado em horários, certo? E pegando esses speed arrays, utilizando esses speed arrays como price delivery arrays, né? Como pontos de cálcio, pontos de interesse para entregar o preço em pontos de liquidez. Beleza? Então agora falando especificamente sobre os primeiros Fair Value Gaps apresentados, é muito simples, muito simples, certo? Mas não é porque ele é simples que a importância dele vai ser menor. Muito pelo contrário, os primeiros Fair Value Gaps apresentados são de uma importância, acredito eu, tá quase no meu topo de lista de importância de IPD Arrays importantes. Porque a capacidade que esses Fair Value Gaps têm de imprimir a low ou high do dia, de setar, né, de estabelecer a low ou high do dia, meu Deus do céu, é surreal. Surreal. Mas vamos lá, pincelando, tá? Explicando de forma bem rápida. Todo dia, pessoal, que o mercado abre às 9h30 da manhã, o primeiro Fair Value Gap que você observa sendo criado, esse vai ser o seu primeiro Fair Value Gap apresentado da sessão, do dia. Tá? Então, quando o dia se inicia, no horário regular aqui de negociações, tá vendo? Perceba que aqui... Aqui... Vou pegar do dia anterior que já está marcado, né? Aqui, ó. O preço fecha aqui às 4h14 e abre aqui às 9h30. Quando você pega o primeiro Fair Value Gap criado a partir das 9h30, tá? E estende ele para o lado, esse Fair Value Gap terá uma importância magnífica, surreal, durante o tempo, quando o preço revisitar essa região. Então esses Fair Value Gaps, ele tem bastante importância em estabelecer viés, tá? Ele tem bastante importância em estabelecer o viés como suporte ou resistência de preço, dependendo de como está o bias do preço naquele momento. Então, se o bias, nesse caso, é de alta, o primeiro Fair Value Gap apresentado, tá? Vamos dizer que o preço cria aqui o primeiro Fair Value Gap apresentado da sessão, 9h30, né? O preço criou aqui o Fair Value Gap, então maravilha. Tem uma sell side aqui embaixo, certo? Vamos dizer que tem uma sell side aqui embaixo. E aí o preço utiliza, na maioria das vezes, esse primeiro Fair Value Gap como uma região de cálcio, né, para entregar nessa sell side. E quando essa sell side é finalmente entregue e o preço viola esse Fair Value Gap para cima, ele pode oferecer suporte de preço para entregar do lado contrário em alguma buy side anterior. Beleza? Essa função do primeiro Fair Value Gap apresentado é uma das funções que ele tem. Outra função extremamente importante é quando você tem
o primeiro Fair Value Gap apresentado de sessões anteriores, de dias anteriores, numa região extrema de discount quando o preço está buscando. Então, se você tem o preço abrindo lá em cima, certo? E aqui embaixo você tem o primeiro Fair Value Gap apresentado do dia anterior, do dia retrasado, não importa. Pode ser 5 dias atrás, pode ter um primeiro Fair Value Gap aqui embaixo. Então o preço quando estica lá embaixo e ele captura alguma sell side que está acima desse primeiro Fair Value, certo? Abaixo dessa sell side, esse primeiro Fair Value Gap apresentado, muito provavelmente, várias das vezes, vai ser o ponto máximo que o preço vai buscar. Certo? É como se fosse o ponto máximo que o preço poderia esticar para depois reverter, imprimindo a low do dia. Então, ele tem a capacidade muito grande de imprimir a low do dia, na maioria das vezes. Certo? Essa função do primeiro Fair Value Gap apresentado é a mesma função do New Week Opening Gap, do New Day Opening Gap e do New Week Opening Gap, além do Open Range Gap também. Então você está se perguntando, pô Gabriel, são vários PD Arrays que podem estabelecer a low ou high do dia. E se tiver vários dele acoplados ou em confluência na mesma região? Perfeito. É exatamente isso que você quer. Exatamente isso que você quer para ter uma grande probabilidade, uma probabilidade maior ainda de que aquela região é uma região de desconto muito, muito barata. Claro, observando um viés de alta. Beleza? Vamos observar isso na prática. Observem como o preço se comporta nessas regiões, tá? Olha essa movimentação de baixa aqui, visitando o primeiro Fair Value Gap da sessão. Tá? Aqui foi o primeiro Fair Value Gap criado na segunda-feira. E nesse dia, pessoal, tem uma explicação no meu canal, exatamente mencionando esse primeiro Fair Value Gap apresentado, que o preço fez literalmente a low do dia, aqui, literalmente. Aqui já é um outro dia, tá? O preço fechou aqui, e aqui foi a low do dia. Perceba que o preço deixa uma sell side, tá? Relative Equal Lows, bem abaixo, bem acima do primeiro Fair Value Gap da segunda-feira. O preço estica lá em cima, no primeiro Fair Value Gap da sessão do dia, ou seja, terça-feira, e estica lá embaixo. Aqui era o ponto máximo que o preço tinha para buscar, abaixo da sell side. Ele não perdeu mais essa região durante o resto do dia. Ele não perdeu mais essa low durante o resto do dia. Vocês conseguem perceber a importância desse Fair Value Gap? O preço não para aqui por acaso, pessoal. É extremamente específico. A precisão que você tem observando esses conceitos é absurda. É absurda. Certo? Então o preço para exatamente aqui no primeiro Fair Value Gap apresentado, falha em visitar o Consequent Encroachment, certo? Quando ele falha em visitar o Consequent Encroachment, é uma informação extremamente bullish que o preço está te falando. Eu não tive nem capacidade de visitar o Consequent Encroachment, então daqui para baixo eu realmente não passo, principalmente se ele fizer essa movimentação e subir com força, quebrando a última high criada no movimento de baixa. Isso daqui é uma informação extremamente bullish, tá? Seguindo isso, você vai ter ali o Change in State of Delivery, tá vendo? Todos esses outros conceitos que eu não explico aqui hoje específico, né? Que são order blocks e tudo mais. Mas entendendo o viés de mercado, entendendo de que você está bullish, entendendo de que tem várias relative equal highs em cima e que o preço só está caindo para buscar uma discount, o primeiro Fair Value Gap apresentado que está lá embaixo, ou o New Day Opening Gap, ou o New Week Opening Gap, ou o Open Range Gap de outro dia, muito provavelmente vai ser o ponto máximo de que o preço vai estar buscando para poder reverter. Tá? Então se você observa isso em hindsight, em retrospectiva, tá? Aqui não está marcado todos, não estão marcados todos, mas se você pegar e olhar no gráfico de vocês aí, eu vou marcar o primeiro Fair Value Gap apresentado das sessões. A partir de 9,6, onde é que está o primeiro Fair Value Gap apresentado? É esse aqui, tá vendo? O preço abre, bum, 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 primeiro é esse aqui. Se você estende esse Fair Value Gap para o lado, você vê como o preço respeita ele durante o tempo, tá vendo?
olha como o preço trabalha dentro dele, sobe, depois visita a low, entrega lá em cima, depois viola por baixo, testa ele novamente por aqui como resistência e entrega para baixo. Depois, lá na frente, o preço o visita como resistência no final do dia. Pessoal, isso não é aleatório. Não é aleatório, pô. Olha onde o preço parou. Não é um ponto aleatório. Foi o primeiro Fair Value Gap apresentado do dia. Tá? E quando você estende isso para o lado, olha onde o preço para no dia seguinte. Tá? Aqui foi uma quinta-feira. E olha, na verdade na semana seguinte, aqui foi sexta. E na semana seguinte, o preço para especificamente no primeiro Fair Value Gap apresentado da quinta-feira. Faz o rally de alta. Visita essa porção ineficiente daqui de cima. Tá? E depois entrega para baixo. Você vê que essas paradas não são aleatórias. Esses níveis de preço no qual o preço para não são aleatórios. Então, perfeito. Esse é o famoso primeiro Fair Value Gap apresentado. Vocês conseguiram entender de que ele sempre vai funcionar como suporte e resistência de preço dependendo de como está o delivery do mercado no momento. Se você está bullish, na maioria das vezes você vai observar esses PG Arrays funcionarem como suporte. E se você está bearish, você quer observar esses PG Arrays funcionarem como resistência de preço. Perceba que a gente não está operando suporte nem resistência, que são aqueles conceitos varejistas, né? Que o preço aqui tem uma resistência, o preço está parando aqui e está descendo, certo? E logo, se o preço vier aqui, ele deve parar e descer. Não, a gente está olhando o que tem acima dessa resistência, que é o que? Buy side. E a gente está olhando o que tem abaixo do suporte, que é sell side, certo? Então é isso que vai determinar o seu viés. Se você sabe para onde é que o preço está indo, qual liquidez o preço está indo, buy side ou sell side. Se o preço está indo para buy side liquidity, muito provavelmente esses PG Arrays, New Day Opening Gaps, New Week Opening Gaps, Opening Range Gaps, os Fair Value Gaps, Volume Imbalance, primeiro Fair Value Gap apresentado, eles tendem a suportar o preço bullish. Se você está bearish, é só você inverter o lado da moeda, certo? Então, acredito que seja isso, pessoal. Eu realmente creio que tenha passado com o maior nível de detalhes que eu pude esses conceitos básicos. Chega, cansou aqui a voz, está começando a arder aqui a minha garganta, mas eu faço isso com o maior carinho porque eu gosto muito, velho. Eu gosto muito de ensinar. Eu encontrei, né, um dos meus gostos, que é ensinar. Por mais que eu não saiba tudo, por mais que eu ainda não seja um completo experiente, né, um cara que conhece todo o mercado, que já vive de mercado. Não, eu sou apenas um humilde cara que está aqui em processo de se tornar um grande trader, que está compartilhando o conhecimento que eu tenho com vocês, está compartilhando o conhecimento dele com vocês, certo? Espero que tenha sido proveitoso. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido algo aqui. Se você é avançado já nos conceitos e de alguma forma isso daqui apresentou algo novo para você, eu fico muito feliz com isso. E se você é novo e isso clareou bastante sobre as suas dúvidas sobre os Fair Value Gaps, os conceitos básicos de imbalances, eu fico muito feliz com isso, fico muito satisfeito, certo? Então é isso, pessoal. Um abraço, toda a honra e glória para o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, e vejo vocês na próxima. Fechou? Valeu.